Vamos falar de drenagem linfática manual? Pessoal, vamos começar pelo básico, porque a partir do momento em que você conhece o básico, você consegue depois ampliar os seus horizontes. A drenagem é uma massagem fácil de aplicar, com baixo investimento, e a única coisa que você precisa é prática. Como toda técnica de massoterapia, é praticar sempre, 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 porque ela é uma massagem diferente das outras. E diferente do que muita gente acha, ela não é uma massagem forte, rápida. Então a gente precisa mesmo praticar bastante para ir pegando jeito, né, e soltando os nossos punhos, as nossas mãos para aplicar essa técnica incrível. Eu gosto sempre de apresentar um pouquinho da história da massagem, da história da técnica. Por quê, pessoal? Porque é muito importante que você, conhecendo essa técnica, que você consiga entender também o quanto que a drenagem é recente. Então ela é muito recente e vocês vão ver aqui agora no próximo slide o quanto que ela é recente. Então essa massagem começou há pouco tempo, como eu comentei, pelo casal Emil e Strid Volder, né? É o primeiro casal aí da fotinha. E o que eles observaram? Que pessoas que estavam com algum processo de infecção ativo, o linfonodo degurgitava, ele ficava inchado, como a gente já sabe hoje, mas quem observou primeiro foram eles. E que também pessoas, né, que eles atendiam, que estavam, por exemplo, com sinusite, ficava muito inchada essa região dos sinos, né, a maçãzinha do rosto. Quando eles faziam, né, umas pressões manuais leves, a pessoa conseguia uma melhora nesse processo aí da sinusite, né? Então a sinusite ela recuperava mais rapidamente. E como que isso acontecia? Por que isso acontecia? E foi aí que eles apresentaram a técnica da drenagem linfática, que eles foram idealizando ali com o tempo, com muito estudo e observando nos pacientes que eles atendiam. Logo depois, Leduc, que é o da segunda fotinha, Leduc é vivo, gente, dá para vocês fazerem inclusive cursos com ele ainda hoje. E Leduc, ele foi discípulo de Volder, ele percebeu que ele podia ampliar um pouquinho mais ainda esses horizontes, ele podia, né, com muito estudo ainda, ele podia, assim, melhorar, aprimorar a técnica e idealizou a própria técnica. Então, por isso que nós temos aí a base Volder, né, do método Volder e o método Leduc também. Cada pessoa, cada profissional vai indo para sua, né, para sua base, vamos dizer assim, mas são as duas mais conhecidas, né? Que eu acho muito importante também para apresentar para vocês, porque são as duas que o pessoal mais aplica, né? Mas hoje em dia, né, nós temos aí outras técnicas também, porque o pessoal insiste bastante em creme, bastante, né, na massagem um pouco mais dinâmica, e aí por isso que é importante também a gente apresentar outras técnicas, como por exemplo Godoy Godoy, né? Esse casal aqui da terceira fotinha, que eles estão até inclusive aqui apresentando um aparelhinho deles, que eles idealizaram esse aparelhinho, inclusive eles criaram essa técnica, né, de mobilização articular, e eles são brasileiros, gente, olha que coisa maravilhosa, né? Então Godoy Godoy, você também pode fazer o curso com eles se você quiser ampliar os seus horizontes, seus conhecimentos aí, focar numa técnica exclusiva de drenagem linfática, que eu tô apresentando para vocês as opções e o leque de opções, mas assim, também é uma técnica bem interessante para que você consiga aí, né, atender os seus clientes, ok? E aí, gente, eu vou explicar um pouquinho aqui a diferença entre os métodos e vou apresentar também ainda nesse ciclo aqui ainda nessa parte do curso, vocês vão ver que tem a diferença, né, prática de cada método, tá bom? Tem os videozinhos aqui certinho com a diferença de cada método. Mas o método Volder, olha, ele foi o que iniciou, que começou os estudos ali do sistema linfático, como eu comentei com vocês. Os círculos são mais verticais, então vocês vão ver círculos em que a gente pressiona um pouco mais, vamos supor aqui minha mãozinha, eu quero levar, o sistema linfático tá indo para lá, e eu quero levar essa linfa mais para esse lado, então eu vou pressionar mais para esse lado, volto com pouca pressão, pressiono mais, volto com pouca pressão, pressiono mais, volto com pouca pressão. Por isso que eu fiz esses círculos aqui, não são bem círculos, né, mas enfim, vocês entenderam, para vocês entenderem essa dinâmica da pressão, não pressão, pressão, não pressão, tá? Ele também trabalha com técnicas de bombeamento, círculos verticais, polegares e com as mãos, e não usa nenhum tipo de veículo. O que significa isso? Que ele não anda de carro? Não, gente, vocês já sabem disso, que ele não usa creme, nem óleo, nem gel, nada, nem
talco, nada para conseguir fazer essa massagem. É tudo só mão com pele. É isso, tá? Toque da pele sem nenhum veículo para auxiliar ali no deslizamento, porque ele quer essa tração da pele, tá bom? Método Leduc também utiliza bracelete, então ele já acredita que a gente tem que pegar para pegar mais tecido, principalmente pessoas com linfedema, a gente pega mais tecido, a gente, né, aperta mais, faz, né, essa técnica de proximal distal, depois distal proximal, então começa proximal próximo do linfonodo medial distal, vai distanciando, depois distal, medial, proximal. Ele vai aproximando, né, depois ao fim daquele ciclo, naquela região ou naquele membro, tá? E depois, olha, o ritmo é uma massagem também bem rítmica, então você conta 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem o ritmo, para vocês entenderem a dinâmica dessa massagem, ok? E ela é dividida em manobras ganglionares, que é a evacuação de linfonodo, tá? Dos linfonodos, desculpa, a manobra de chamada e a manobra de reabsorção. Manobra de chamada e ganglionar são as mais utilizadas, manobra de reabsorção é utilizada quando tem muito edema. Ok? A aula prática tá aqui, o vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Que é só uma apresentaçãozinha para vocês. E também fala dos órgãos linfóides, foi ele que fez todo um estudo por trás dos órgãos linfóides, timo, baço, que é muito interessante também, né? Pro estudo e pro desenvolvimento da drenagem linfática como um todo para hoje, como a gente conhece ela hoje, né? E depois, método Godoy, também uma técnica maravilhosa, pra ser bem sincera, pessoalmente é a que eu mais gosto, e é uma técnica que a gente vai fazer elevação de membro, movimentação articular. O que é isso? Eu vou mexer a articulação para conseguir fazer um bombeamento do meu sistema linfático e a drenagem do meu sistema linfático, tá? Ele também desenvolveu um aparelhinho que é esse RA Godoy, que é esse aparelhinho que tá aqui na foto, em que ele vai fazer com a movimentação da articulação do tornozelo, ele vai fazer esse bombeamento e essa drenagem de membros inferiores, principalmente para quem tem linfedema, tá? Linfedema diferente de lipedema, e a gente vai passar essa parte também. Trabalha também com a parte de faixas e meias de compressão, então a faixa um pouco mais, né, compressiva embaixo, por exemplo, no tornozelo, no maléolo, e vai deixando menos compressão para levar esse líquido para cima. Também um método que Godoy utilizou muito e desenvolveu muito, tá? E os movimentos de Godoy são lineares, ele não tem os círculos, a tração, o bracelete, como por exemplo Leduc e Volder. Ele é uma massagem mais linear, ele não fica mexendo, ele leva em linha. Acho que essa parte deu para entender. Então é uma linha. O que ele fala? Que a gente não precisa ficar fazendo círculo, porque o sistema linfático é reto. É um vaso que ele tem ali, né, uma condução paralela com o sistema venoso, e a gente consegue, né, estimulando ela através, né, não do bombeamento, mas da pressão, né, e da pressão linear desse sistema linfático, tá? Então, olha, ele faz um tratamento intenso mesmo com o uso de antibióticos, nesse caso, nos casos de linfedema, tá, gente? Então, a esposa dele não é médica, se eu não me engano, ela é terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, mas ele é médico e ele trabalha também com um tratamento intenso de linfedema. E nesse caso, dependendo do caso, do grau do linfedema, né, e de pessoa para pessoa, ele indica até antibióticos, né, no tratamento para drenagem daquele líquido que está retido ali naquela região. Tá? Então, gente, essa é a primeira aula, espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução aí à drenagem linfática, e a gente se vê logo mais. Vamos lá?